This is my teacher's podcast. Hello, my friend. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Sou o Teacher Eduardo e vou estar aqui com você para compartilhar dicas muito legais para te ajudar em seus estudos de inglês. Esse é o nosso primeiro episódio, então estou muito feliz. E para começar, o assunto de hoje é como melhorar o seu listening, ou seja, como compreender o que as pessoas falam em inglês. E para isso tenho 5 dicas muito legais para você dominar essa habilidade. Vamos lá? Então a primeira dica é: conheça a pronúncia das palavras em inglês. Quando você conhece a pronúncia de uma palavra e alguém utiliza com você, automaticamente é um encaixe. E assim você reconhece essa palavra e compreende o que está sendo falado. Quando você não conhece ou tem uma referência errada da pronúncia de uma palavra, não há um encaixe. E assim você não reconhece e dessa forma não compreende o que está sendo falado. Vamos para um exemplo muito simples. Se eu falo sobre um animal e falo a palavra dog, automaticamente você vai associar a palavra cachorro em português. Então note que por você conhecer a pronúncia, você reconhece a palavra dog, cachorro. Mais alguns exemplos. Quando eu falo sobre estudo e falo book, automaticamente você associa a palavra livro. Ou quando eu falo sobre bebidas e falo beer, automaticamente você associa a palavra cerveja. Apenas uma observação deve ser feita. É necessário que você conheça a pronúncia correta das palavras, pois no Brasil ouvimos pronúncias diferentes para algumas delas. Vou dar alguns exemplos. Sobre música, a pronúncia correta de um dos estilos musicais é country. Mais uma vez, country. E algumas vezes aqui no Brasil a gente ouve as pessoas pronunciando country e está errado. A pronúncia correta então é country. Country. Outro exemplo, sobre conversa ou bate-papo. A pronúncia correta é chat. Mais uma vez, chat. E não, como as pessoas acabam utilizando, chat. Né? Isso está errado. A pronúncia correta é chat. Mais uma vez, chat. Ou, de repente, sobre correspondência eletrônica. A pronúncia correta é email. Mais uma vez, email. E não, como às vezes a gente ouve por aí, e-mail. Né? Isso está errado. A pronúncia correta é email. Mais uma vez, email. E para conhecer a pronúncia correta das palavras, sugiro 2 dicionários online com Cambridge e Collins, pois eles têm disponível para você clicar e escutar tanto a pronúncia americana como britânica, e você pode conferir a pronúncia e repetir para poder treinar. E com relação a esse treino, isso está associado à nossa próxima dica. Então, a nossa segunda dica é fale muito. De repente você pode se perguntar, como assim, Edu? Quero melhorar o meu listening, preciso praticar a fala? Exatamente isso. Quando você produz o som, você está verificando exatamente o processo para fazer toda a pronúncia da palavra. Se ela é mais curta que imaginamos ou mais longa, se tem um determinado som ou não. Você pode pegar essas palavras que a gente citou como exemplo. Country, chat, email. Quando você produz o som, automaticamente você faz o registro da pronúncia de maneira correta. E quando alguém utilizar com você, com certeza você vai reconhecer e assim compreender, pois você já sabe todo o processo feito para poder pronunciá-la. Nossa terceira dica é conheça as estruturas em inglês. Quanto mais você conhecer as estruturas, ou seja, a maneira como você deve montar as sentenças, mais você vai conseguir compreendê-las em inglês. Por exemplo, se você ouve a sentença My name is Michael, com certeza você vai reconhecer as palavras e estruturas e assim compreender a mensagem. My name is Michael, meu nome é Michael. Mas se eu falo Her name is Sarah, pode ser que você consiga ter uma ideia, mas pode surgir uma dúvida, porque a palavra her veio antes da palavra name, por exemplo. Então, esse tipo de questionamento pode acontecer. E assim, você não vai compreender corretamente aí a mensagem. Mas conhecendo a estrutura, você com certeza vai compreender. Her name is Sarah, o nome dela é Sarah. Próxima dica, nossa quarta dica é verifique o contexto. Quando uma sentença é falada, tente verificar o contexto. Assim você vai conseguir compreender mais facilmente as palavras e sentenças. É como, por exemplo, em português mesmo. Se alguém fala manga e não sabemos o contexto, a gente fica em dúvida se é manga de camisa ou manga fruta. Da mesma forma em inglês. Se alguém fala apple e você não sabe se é a marca ou a fruta, então você vai ficar sem o contexto e a sentença não será compreendida. Tá? Então é importante, verifique o contexto. E a nossa quinta dica é ouça tudo que puder. Dessa forma, seus ouvidos vão começar a se acostumar com a musicalidade da língua, e isso é muito importante. Então você pode ouvir música, assistir a filmes ou seriados e a partir de agora acompanhar nosso podcast. Assim você vai poder verificar dicas para compreender como funciona a parte de pronúncia tanto das palavras como também das sentenças em inglês. Vamos repassar 5 dicas para você melhorar o seu listening? Então vamos lá.
conheça a pronúncia das palavras em inglês, fale muito, conheça as estruturas em inglês, verifique o contexto e ouça tudo que puder em inglês. Então, usando essas 5 dicas, com certeza você vai começar a melhorar aí o seu listening e quanto mais você treinar, mais você vai conseguir entender aí o inglês dos nativos. Agora, vou ficando por aqui e se você tiver alguma pergunta ou tópico para futuros episódios, entre em contato pelo e-mail em nosso site, é só acessar nosso link. Até o próximo episódio, bons estudos, fique com Deus, bye my friend. This is my teacher's podcast.